Olá a todos. Aqueles seres demoníacos que se apresentam na igreja evangélica são de fato os Exus e Pombagiras? Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, meu agô, meu saravá a todos. Curta aí, compartilhe na rede social, se inscreva se caso não esteja inscrito. Vamos que vamos. Muitas pessoas me perguntam, Luciano, tu é um bandista? Me responde uma coisa. Aqueles espíritos que baixam nas igrejas são as mesmas entidades que são incorporadas no terreiro de Umbanda e Quimbanda? É evidente que não. Não são as mesmas pessoas, as mesmas entidades. Não tem nada de nexo nisso. Aí me pergunto mais o seguinte, mas e tem algum espírito incorporado nesses indivíduos? Na minha concepção, 90% ou mais, não. Não, mas eu já vou explicar dentro do meu conhecimento, dentro da minha doutrina, sobre esse assunto. O que acontece é que os líderes religiosos, eles fazem esse tipo de show no palco, dizendo que tiram o diabo, o demônio, que exorcizam, fazem e acontece. Tá? Eles sugestionam as pessoas que o mal que acontece na vida deles, muitas vezes por estarem com o casamento fracassado, com a vida financeira zero, que está sem trabalho, que está derrotado, que tudo isso que está acontecendo na vida dessas pessoas são porque eles estão acompanhados de espíritos infernais, espíritos do mal, espíritos trevosos. E muitas vezes esses espíritos já têm um nome dados por eles, né, durante o culto, no início, no meio, nas entrelinhas, em algum momento isso é dito. Esses espíritos então já têm os seus nomes, como eu falei, como Exu Tranca-Rua, Maria Padilha, Exu Marabô, Exu Caveira, né? Já está tudo predestinado. Então, os líderes religiosos, alguém de autoridade, eles estão colocando na cabeça das pessoas que o mal que eles têm é em virtude desses seres, é em virtude disto, desses espíritos, né? E aí o fiel que está ali embaixo no palco, ele quer que esse mal saia dele. Mas como é que esse mal vai sair deste fiel? É quando ele sobe no palco e se manifesta essa coisa. E o pastor então dá o seu comando, sai, ou pelo menos ele simula que está tirando. E o indivíduo fica bem, no caso, com aquela coisa que ele tinha saindo em forma de espírito. E que na cabeça dele ele vai ficar melhor, a vida vai andar para frente, porque o mal todo que ele tinha era ocasionado por espíritos trevosos, espíritos malignos, que lá no palco se manifestaria e o pastor estaria mandando embora. Que o mal dele ia sair do corpo em forma de espíritos. Né? E daquele momento em diante, então, ele ficaria bem. Há um vínculo muito grande na igreja, aonde que diz que todos os seus problemas de cada indivíduo é porque estão acompanhados de algum espírito trevoso, algum espírito infernal, algum espírito maligno. Que todo mal que acontece com as pessoas é por causa disso. Porque estão acompanhados por esses espíritos. E geralmente esses espíritos
como eu falei, já tem o nome, né? Já está indirecionado a Exu Tranca-Rua, Exu Caveira, Marabô, Maria Padilha, e aí por diante. Só que nunca esquecendo que o problema é do próprio ser humano. Ele é o mesmo Deus e ele é o mesmo diabo. Tudo depende das ações dele aqui na Terra. Toda ação dele vai gerar uma reação. Ele é o próprio juiz e o próprio advogado. Ele é responsável pelas ações dele em questão, né? Não se trata de uma obsessão, de uma desobsessão, de uma puxada como acontece na Umbanda. É apenas um ato sugestivo do líder religioso para com o fiel de que o problema que ele tem é por causa desses espíritos demoníacos. E faz com que o fiel simule alguma coisa no palco, faz uma simulação, que está recebendo, se importa, rusga, faz o que acontece. Então, assim, quando o pastor manda sair, aquele espírito trevoso, que seria, entre aspas, sairia dele, que todo o mal dele saía em forma de espírito, ele ficaria bom. O que se trata isso? É um puro animismo do inconsciente, do próprio indivíduo, querendo que o mal saia dele, que ele se livre deste mal, que ronda a vida dele, mas que sai em forma do espírito. E tudo que acontece na vida dele é por causa do espírito, é por causa do diabo, é por causa de espíritos demoníacos. Não podemos nunca pensar nós desta forma. Eu sou um estudioso da Umbanda, eu estudo a Umbanda, sou nascido e criado. Dentro da minha concepção, dentro do que a gente vê por aí, presencia dos irmãos e tudo que é lugar, Exus e Pombagiras não chegam e nunca vão chegar na igreja. Tá? Se uma pessoa, algum leigo, ou até um próprio irmão de religião que não sabe disso, perguntar, e você que está vendo este vídeo, possa afirmar, não é Exu e Pombagira que chegam. É um puro animismo sugestionado no inconsciente do indivíduo. E ele então apresenta características como se fosse de uma entidade, de um Exu, e o pastor simula como se estivesse tirando. E aí ele fica bem como se aquele mal tivesse saído, em forma de espíritos. Tá certo? Não tem relação nenhuma Exu, Pombagira com esse animismo da igreja. Mas sempre respeitando a opinião alheia. Como sempre digo, a minha opinião não é a única e verdadeira. Respeito a opinião de todos os irmãos que possam dizer que não é verdade. Cada um tem a sua opinião, e isso eu estou dizendo conforme a minha opinião e a minha concepção. Está certo? Curta, compartilhe, se inscreva se caso não tivesse inscrito. Tá? Meu nome é Luciano Vargas Caô, sou sacerdote do Templo de Umbanda com Beira-Mar e Ogum da Lua. Então o tema de hoje foi isso. Espero poder ter ajudado a todos os irmãos de uma maneira ou de outra, em algum esclarecimento, né, que a gente possa ter. E também, futuramente, se tiver alguns assuntos aí que os irmãos queiram que a gente entre em discussão, em debate, ou um esclarecimento, coloque aí no comentário embaixo aí sobre tal assunto. Nós vamos estar pesquisando, se a gente não souber, a gente vai atrás, vai procurar, mas nunca vão ficar sem resposta. Dentro da humildade, do respeito e principalmente o respeito a cada irmão, a cada amigo, a cada pessoa. Cada um é um indivíduo indiferente, cada um é diferente um do outro, cada um pensa diferente um do outro.
Mas a fé é a única que nos liga ao sagrado. A Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Meu saravá a todos.